Aqui no Apocalipse 4, que nós acabamos de ler, diz assim, o versículo, capítulo 4, daí, irmão, verso 6. E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por o quê? De trás. Vamos lá, lendo a Bíblia, 4, 6. 4 animais cheios de por diante e por detrás. Vai para cá. Olhos por diante e olhos por detrás. Agora o que vai continuar no 7? O primeiro animal era semelhante ao leão. Segundo animal, semelhante ao bezerro. Tinha o terceiro animal, rosto como de homem. O quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, o quê? E ao redor e por dentro estavam cheios. Olha para cá. Essa espécie de anjo tem olhos adiante, de trás, por dentro e por fora. Cheio de olhos. Mas a Bíblia fala que ele tinha quantas asas? 6. Vamos lá em livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 6. E vamos ver de que tipo de anjo nós estamos falando aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Acharam, irmão? Glória a Deus. Isaías 6, verso 1 vai dizer assim para nós. Isaías 6, 1. Logo aí na metade da Bíblia vai vir Salmos, Provérbios, depois vem Cantares. Acharam, irmão? Isaías 6:1 diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu séquito enchia o... 2. Os serafins, os quem? Estavam acima dele. Cada um tinha 6, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia. Vamos voltar aqui no Apocalipse, capítulo 4, e o verso 8. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6. Irmão, de quem nós estamos falando aqui? Dos serafins. Acabamos de ler Isaías 6:2, que os serafins têm quantas asas? 6. 2 cobrem seus pés, 2 cobrem seu rosto, e 2 sobrevoam. Não é isso que nós vimos lá? Só que o interessante é que Isaías não vai a fundo como está acontecendo em Apocalipse. Para quem não sabe, os serafins são mencionados na Bíblia apenas 2 vezes. Isaías 6 e o Apocalipse 4:8. Não existe nenhuma outra parte na Bíblia que vai falar do serafim. E a Bíblia fala que esse serafim, os serafins, têm 6 asas. Olha só que coisa. As asas dos serafins começam aqui, ó, na cintura. 2 cobrem completamente os seus. Não é metade da perna, não, hein? 2 cobrem a metade da perna. Não. Ainda bem que eles não usam bermuda. Mas eles cobrem onde? Os pés. 2 cobrem o seu. Resumindo, vamos falar dessas 4 rapidamente? Se eu tenho 2 asas que cobrem os pés, eu tenho 2 asas que cobrem o rosto. Eles estão completamente o quê? Cobertos. Nada aparece. 2 fechou aqui. 2 fechou aqui. É como fosse 2 sinal fechado, completamente fechado. Amém ou não? Aí a Bíblia diz assim para mim: adiante deles tem olhos, por detrás deles tem olhos, por dentro deles tem olhos, e por fora tem olhos. Agora você vai ver o seguinte:
os olhos que estão por dentro deles não são os olhos deles. Ele vai falar aqui para nós, aqui no 8, e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não seus olhos, estavam cheios de olhos. Porque os serafins não estão completamente cobertos, irmão, sim ou não? Ele não está coberto aqui, coberto embaixo? Esses olhos que estão dentro do serafim são os olhos do Senhor. Já vamos ver isso com mais clareza aqui. Como assim os olhos do Senhor? É que os serafins, esses olhos, está dizendo para os serafins o seguinte: vocês estão cobertos, mas os olhos do Senhor estão vendo tudo que está dentro de vocês. Não há nada dentro de um serafim que os olhos do Senhor não estão vendo. Agora, e os olhos que estão por fora? Os olhos que estão por fora é mistério. Os serafins sabem que eles estão sendo vistos, analisados, observados por dentro. E aí o que eles fizeram? Criaram olhos por fora. Como assim? Se eu estou sendo visto por dentro, eu preciso vigiar aqui fora. Tem crente que pensa que não está sendo vigiado aqui dentro, mas está cheio de olhos, igual do serafim, e Deus está falando, é melhor você criar olhos aqui fora. Porque se você está sendo visto aqui dentro, irmão, então vigia aqui fora. Porque aqui fora você é observado. Aqui fora as pessoas querem saber quem é você, se você tem ou não uma identidade cristã. E esses serafins são observados. Amém ou não amém? Põe, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Tem glória a Deus aqui, irmão? Ou já fugiu glória a Deus daqui? Eu aprendi que eu não preciso de multidão para o fogo cair, irmão. Só preciso de tocha só. Só pessoa acesa. Pessoa está acesa, o fogo cai. Pessoa está acesa, Deus trabalha. Amém ou não amém? A Bíblia fala que ele está cheio de olhos por dentro e por fora. Agora tem um mistério. Adiante dele tem olhos. Sabe o que significa ter olhos adiante? É que os serafins, quando ele vai para algum lugar, não vai cego. Não vai cego. O que tem de pessoas cegas, não sabe nem para onde está indo. Aí eu vou para aquela igreja, porque aquela igreja ali o pastor é legal. O pastor é bacana. O pastor deixa fazer o que eu quero. O pastor não aponta meu pecado. O pastor não aponta meu erro. E a Bíblia fala que o serafim tem olhos. Ele não anda cego, ele sabe para onde está indo. E não é só para frente, é para trás. É olhos por dentro e olhos por fora. Irmão, nós somos observados aqui dentro a todo momento. Pensa você que você não é observado? Pensa você que Deus não está enxergando o que está acontecendo dentro de você? A Bíblia fala que há milhões e milhões e milhares de serafim. Todos eles estão sendo vistos e analisados. A Bíblia fala aqui para nós, olha só, o versículo 4:8 do Apocalipse. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia e nem... Presta atenção, não descansam. Leia para mim essa frase aí. Apocalipse 4:8, ali a parte C. E não... Agora presta atenção. É Deus que diz para o serafim assim: me adore e daqui vocês não podem sair. É Deus que fez isso com eles. Eles não descansam. Lá no hebraico, lá no original, nós vamos ver essa palavra que ela significa o seguinte: eles podem descansar, se quiser, mas eles que não descansam. Não é Deus que exigiu que ficasse 24 horas dizendo santo, santo.
Isso é opção deles, eles querem fazer. Agora, por que eles querem fazer? Porque os serafins sabem, irmão, que não há nenhum lugar melhor na vida do que estar diante da presença de Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eu já vi gente falando assim: o céu deve ser chato. Oh, Espírito Santo, o céu deve ser monótono. A gente não vai poder fazer nada, pastor. Vai para lá, vai para cá, descer uma chatice. Ei, eu convido você a perguntar ao serafim se o céu é chato. Eu convido você a perguntar ao serafim se é chato ficar na frente de Deus, adorando Ele. A Bíblia diz que o serafim tem escolha. Se ele quiser sair, ele sai. Mas eles não querem sair. É opção dele, é desejo deles. Eles querem permanecer lá, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E eu não acredito, irmão, que se fosse chato, os anjos iam continuar lá. Se fosse uma coisa monótona, uma coisa ruim, os anjos não iam continuar lá. Duas asas cobrem o seu rosto. Mas nós aprendemos aqui que na frente do trono existe um mar semelhante a vidro, a cristal. É verdade ou não é? Não é isso que diz aqui? Porque a Bíblia fala que duas asas cobrem o rosto do anjo. Ele pode olhar para Deus? Não podem. Mas como os anjos, agora é mistério, como os anjos contemplam Deus? É quando os anjos, você sabia que o serafim dobra o joelho no ar? Eles estão com duas asas cobrindo o rosto, duas asas cobrindo o pé e duas sobrevoam em joelho no ar. Por que eles não botam o pé no chão? Porque o pé de Deus está no chão. E eles não se acham dignos nem de tocar no chão que Deus coloca seus pés. Oh, maravilha de Deus! E hoje, amado, eu fico imaginando, sabe esse chão que você está pisando aqui? Deus botou o pé nesse chão há 2000 anos atrás. Ele pisou nesse mesmo chão que você está pisando hoje aqui. Ele achou digno que você botasse o pé aonde ele botou o pé. Sebinaragassarabia, Emanduragassuriandaravassarabia. Esse é o Deus que nós vamos servir. Esse é o Deus maravilhoso que nós vamos se prostrar diante da sua grandeza. Oh, Espírito da verdade, Espírito Santo, eu queria que você botasse teu pé no chão assim, irmão, e sentisse o chão. Amando canta sébia. Acredite, esse mesmo pé, esse mesmo chão que você está tocando, aleluia, Jesus andou por esse chão, foi o pé de Deus que andou nesse chão. Louvado seja o nome do Senhor. E vou te falar mais, Ele está andando de novo aqui dentro. Ele está aqui dentro. Ele não foi embora. Ele está dentro da sua casa. Ebinagastubinarabia, Calabatubinaragasorebenarabia. Ai, meu Deus da glória. Xerebecomarabachandarabia. E palabacanda sébia. Ai, meu Deus da glória, meu Deus da glória. Meu Pai, eu estou sentindo Ele. É binabacharagácia. Eu estou sentindo essa glória, essa presença. Meu Deus, a unção do Senhor está aqui, irmão. Vocês estão sentindo nada, não? A palavra do Senhor diz: não se cansam nem de dia, e não se cansam nem de noite, dizendo: santo, santo, santo. Pastor, um serafim pode sair da presença de Deus se quiser, mas quem vai se arriscar? Uma vez, quando era novo convertido, cheguei a acreditar que esses anjos foram feitos sem livre-arbítrio. Cheguei a acreditar que eles foram criados
como Deus tivesse colocado um chip. Mais ou menos como antigamente você pegava um DVD, botava no rádio e botava para repetir. Foi criado para ficar repetindo. Filme repetia. Mas Apocalipse 4:8 descarta completamente essa hipótese. Eles não descansam. Eles não foram criados para ser obrigados. Até porque isso é ferir um princípio de Deus. Deus não aceita nada obrigado. Vou fazer porque tem que fazer. Não. Você vai fazer porque você entende que você fazendo isso é melhor para você. Quem ama, se doa. Quem ama, pratica a felicidade para o outro. Oh, Jesus da glória. O texto vai dizer para nós, no versículo 9, o Apocalipse 4:9. E quando os animais davam glória, aqui está falando do serafim, honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam. O que vive para todo o sempre. E lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas, e por tua vontade são e foram. Repare bem, o ancião está dizendo: tu criaste todas as coisas. E por tua vontade são e foram criadas. Tudo que está acontecendo na nossa vida tem um propósito. Tudo tem um propósito. Existe 3 tipos de prova. Amém? E eu vou falar isso porque eu preciso ligar esse contexto. Existe a prova chamada permissiva. Existe uma prova chamada diretiva. E existe uma prova chamada a prova que nós mesmos procuramos. Prova permissiva. O Senhor vai chegar para você e vai dizer: te prepare porque um vento está vindo aí ao seu encontro. Ele está dizendo para você o seguinte: eu posso parar esse vento que está no mar, mas não vou. Eu vou permitir o vento. Oh, Jesus da glória. E ele já está te avisando que ele vai permitir. A prova diretiva é a prova que ele não te avisa nada. Quando tu vê, chegou. Tá tudo bem. Os 10 filhos estão lá comendo, bebendo. Os empregados tá tudo lá no arraial legal. Daqui a pouco desce fogo, mata todo mundo, acaba com tudo. E tu fica assim, ó. Mas ninguém me falou nada. É a prova diretiva. A prova diretiva, ela tem outra palavra. Prova surpresa. É quando você chega no colégio e a professora fala: senta todo mundo. Guarda os cadernos, guarda isso. Prova. E tu fala: meu Deus. É a prova diretiva. A prova permissiva, ele te avisa com antecedência. A prova diretiva, ele te avisa na hora que chega, quando o vento bate na porta. Oh, Jesus da glória. E tem a prova chamada a prova que nós mesmos procuramos. A gente vai lá, mete a mão e arruma a prova. A gente vai lá e arruma o vento. O Senhor fala: epa, não entra por essa porta, não vou entrar porque eu gostei. Aí Deus vai entrar? Vai arrumar essa prova mesmo? Vai arrumar esse vento aí? Você está procurando. Prova permissiva. Ela tem começo, meio e fim. Prova diretiva. Ela tem meio e fim. Ela não tem começo. Ela tem meio e fim. E a prova que nós mesmos procuramos tem começo,
Começo. Pastor, não tem meio e fim, não? Às vezes não. Foi você que arrumou. Vai ter fim se você der um jeitinho de se livrar. Mas muitas vezes não consegue. É complicado. Amém ou não? Aí eu já vi gente falar assim, todas as coisas, igual está aqui, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são. Aí tem crente que está passando pela prova e alguém fala, é a vontade de Deus, irmã, você tem que passar por isso. Nem tudo é a vontade de Deus, nem tudo foi criado para ser assim. Vamos dar exemplo? Quando Deus cria o homem, cria no pecado ou cria na perfeição? Mas o homem arrumou uma prova aí. Qual o nome dessa prova? É a prova que nós mesmos procuramos. Ele foi lá e fez o quê? Foi criado assim o homem? Foi criado no pecado dessa forma? Com queda? Não. Mas aqui o texto diz, por tua vontade são e foram criadas. Ou seja, nem tudo está dentro da vontade e foi criado assim. Eu tenho que entender que eu só posso aceitar provas se essa prova tiver dois princípios. Quais são os dois princípios que eu devo aceitar a prova? Primeiro, se o Senhor já me avisou, eu devo aceitar. Não tem como eu recuar isso, ou reprovar isso, ou deixar isso para lá. Não, Senhor, eu não aceito. Quem é você para dizer que você não aceita? Quem é você para dizer que você não vai passar? Quem é você para dizer que não vai conseguir? Se o Senhor me avisar, essa prova eu aceito. A segunda prova, que é a diretiva. Estão os discípulos no mar e tudo está indo o quê? Perfeitamente. Aparentemente eu saí do contexto, isso aí não, fica tranquilo. Está o quê? Todo mundo? E a Bíblia diz assim, de repente vem um vento. Olha, irmão. Mas Jesus não avisou ninguém que aquilo daqui ia acontecer. Jesus poderia ter chegado, ó, vai ligado, hein? Aconteceu um mistério forte no meio do caminho. Mas não, sabe o que Jesus falou? Não está na Bíblia não, é só uma especulação. Jesus pegou o barquinho, vai barquinho. E os camaradas, pô, Jesus é bom, Deus tem uma ajuda pra gente. Vamos embora, a gente está nesse negócio. No meio do caminho vem o vento e vai para lá, vai para cá. E a Bíblia diz que começou o pânico, vamos morrer, vai afundar, vai isso. A palavra do Senhor diz, quando eles olharam para o mar, viu alguém andando sobre as águas. Sim ou não? Hã? Vem andando sobre as águas. Preste atenção. Quais são as duas provas que eu devo aceitar? A prova que ele já me avisou ou a prova que ele não me avisou, mas eu estou vendo ele comigo. Oh, Jesus da glória. Eu estou enxergando ele está comigo ali. Agora, qualquer outra coisa, fogo no capeta, macumba vai para lá, olho grande vai para lá, Satanás vai para lá, vou cair no jejum, vou cair na oração, vou pedir perdão se foi eu que arrumei, vou dar um jeito para se livrar. Oh, Espírito da verdade, aleluia! Então tudo foi criado por Deus para um propósito, para o benefício do ser humano. Mas nós não podemos aceitar, irmão, coisas que vêm sobre a nossa vida que não trazem nenhum benefício. Não podemos aceitar coisas que acontecem na nossa vida que não trazem uma soma. Não trazem um resultado positivo. Nós precisamos enxergar que a prova, ou tudo que Deus faz por um propósito. Não saindo aqui dessa questão, mas toda a prova de Deus, ela também tem três princípios. Eu falei que tem três tipos de prova. Permissiva, diretiva e a prova que nós mesmos procuramos. Mas cada prova tem três princípios. O primeiro princípio, testar você. Toda prova vem para um teste. Olha só. Toda prova vem para um teste. Testar você. Porque é o seguinte, não é você que abre a boca para falar Deus é comigo. Eu largar Deus, nem pensar. O Senhor é a minha vitória. O Senhor está comigo.
comigo. Com Jesus eu passo quebrando tudo. Aí isso acontece. Deus permite uma pequenazinha prova. Você começa o quê? A murmurar, a questionar, a duvidar. E começa a olhar para o céu e dizer, será que existe Deus mesmo? Será que Deus está me vendo? Será que Deus está me enxergando? Aí você fala, eu não entendi porque Deus me botou na prova. Então vou te explicar agora. Lembra que eu falei do teste? Sim ou não? Porque Deus permite você entrar na prova. Porque qual é o primeiro princípio? Testar e dizer para você mesmo quem é você por dentro. Porque por fora você fala que está com Deus, por fora você fala que ama Ele, mas quando vem o teste, por dentro se manifesta outra pessoa. Aí Deus fala, olha quem é você por dentro, quando as coisas acontecem. Oh, Jesus da glória, Espírito da verdade. Irmão, quando tudo vai bem, é muito comum o ser humano agradecer a Deus. Olha, a gente saiu ontem, eu comprei um negócio lá de botar no forno. Um negocinho lá, esqueci o nome aqui. Senti de comprar. Não, que isso? É um negócio lá. De carne moída lá com nós de batata. Escondidinho. Aí comprei 2 daquele. Aí ontem o culto terminou 10 e pouca, 10h40, eu acho. Aí peguei, chamei o presbítero e falei, ó, encerra, senão o negócio vai passar da meia-noite aqui. Até as crianças, todo mundo, Deus pegou, foi um quebra-quebra, foi uma glória, um negócio terrível lá. Aí, a gente tá vindo para casa, 11 horas da noite, ainda tá na rua vindo. Chegou aí no caminho a Angélica. Amor, Deus me ama muito. Foi por cima, amor. Deus te ama. Por quê? Olha, Deus sabia que o culto ia terminar tarde. Sabia que eu tinha que ir para o fogão. Ele tocou em você para comprar aquele negócio de mão. Olha como é Deus. Eu virei para ele e falei assim, e se Deus não tivesse me tocado para comprar, ele não é Deus? Ele não te ama? Olha como é comum você dizer que Deus te ama quando Ele faz. Mas como é comum você blasfemar quando Ele deixa de fazer. Nós precisamos, irmão, entender que Ele fazendo é Deus, deixando de fazer mais Deus ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele agindo é Deus, deixando de agir mais Deus ainda. Todas as coisas foram criadas por Deus para o nosso benefício. É isso que ele está dizendo aqui. Digno é o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas para um grande propósito. Amém? Primeiro, para te testar. Segundo, para saber o que existe dentro do seu coração. Melhor, vamos lá em Deuteronômio 8 para saber por que existe prova. Deuteronômio capítulo 8, vem comigo aqui. Os 3 princípios aí da prova. Já vamos voltar lá para o Apocalipse. Deuteronômio capítulo 8. É que está dentro do contexto lá, estou pegando aqui, fazendo uma ponte, para você entender. Acharam os irmãos? Vamos lá? Aí? Olha só. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, vai dizer assim. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que um homem não viverá só do pão, mas que tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ele está dizendo, vem cá, quem foi que deixou você passar fome? Eu poderia não ter deixado, mas quem foi que deixou? Quem te humilhou? Ele vai dizendo no versículo 2. É isso mesmo? Vamos lá, versículo 2.
e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar e para saber se tu guardaria no seu coração as palavras. Ele está dizendo, vem cá, esses 40 anos, quem foi que deixou você passar fome? Quem foi que deixou você passar fome? Quem foi que te humilhou? Aí Moisés disse, Senhor, só uma pergunta. Esses 40 anos o Senhor deixou a gente passar fome. Esses 40 anos o Senhor nos humilhou. Mas posso saber por que o Senhor fez isso? E Deus disse, sim. Por quê? Para saber se você guardaria ou não. É fácil guardar a palavra quando você está naquele ritmo emocional, aleluia. Mas vai chegar uma hora que a saudade de voltar para o mundo vai bater de novo dentro do coração. Vai chegar uma hora que a saudade de praticar, de botar um brinco, um batom, ou voltar para as drogas, vai voltar de novo. Aí a Bíblia diz, eu poderia tirar essa vontade, mas não vou tirar. Eu vou deixar para ver se tu guarda ou não as minhas palavras. E quem não compreende que está sendo testado por Deus, abandona a porta estreita e volta para a porta larga para praticar de novo, porque a saudade bateu na porta de novo. Oh, Espírito Santo. Você pensa que quando eu vim para o Evangelho, não bateu saudade em mim, não? Bate a saudade, irmão. Bate a saudade de quem voltar para o mundo. Naquela época batia. Hoje, curado, graças a Deus. Porque houve uma perseverança. Uma perseverança. Se você voltar de novo, da onde Deus te tirou, é como o cão que voltou para comer o vômito. E a porca que foi limpa para o chiqueiro. Mas, pastor, aí que está o problema. A porca foi limpa. Que pena que Jesus limpou porca. Que pena que Jesus limpou porco. Porque o porco pode ser limpinho, mas a natureza dele é a natureza de... Eu acredito que aqui Deus não chamou porco nem porcas. Eu acredito que nós temos a natureza de ovelha. Aquela natureza que Deus fala assim, ó, fica aqui dentro desse quadrado, não sai. Porque se sair é ovelha perdida. Não, vou ficar aqui, Senhor, vou suportar e vou ficar aqui. Eu sei que é difícil ficar dentro de uma igreja a porta estreita. Eu sei que é difícil. Mas eu sei que o fim dela é o melhor fim que um ser humano vai gostar de ter na vida. Oh, Jesus da glória. Tem glória a Deus aí, irmão? Oh, Espírito Santo. Vamos lá em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Vamos lá, vamos ser rápido, que a hora já é 7h15. Ninguém dá glória a Deus aqui, meu Pai. Oh, Senhor, salva essas almas. Apocalipse capítulo 5. Amém ou não? Diz assim, Apocalipse capítulo 5. Vamos lá, irmão, vamos ler e acompanhar o pastor. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito, por dentro, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus? Versículo 2. E vi um anjo forte. Irmão, isso aqui já criou muito problema isso aqui. Existe anjo fraco? Não, irmão. Todos eles são fortes e são poderosos. O anjo tem poder de fazer você ficar mudo, você sabia disso?
Zacarias vai duvidar do anjo. O anjo vai falar para ele, ó, tua esposa vai ter um filho, vai chamar João. Como vai ser isso? Tu está duvidando? Tu ficarás mudo. Até que o menino nasce. 9 meses de correção. Só porque você duvidou do anjo. O anjo trancou a voz dele. Eu acredito que Zacarias deve ter pensado, nunca mais eu brinco com o anjo. Oh, Jesus da glória. E eu estou falando de um Gabriel, um anjo mensageiro. Se é Miguel ali, eu acho que ele perdia a cabeça. Oh, Senhor Deus da glória. Tem poder, irmão? Tem. Ele tem poder. Fez o camarada ficar mudo. A Bíblia fala que lá em Sodoma e Gomorra, os 2 anjos chegou e falou para Ló, olha, atravessa e chega até aquelas montanhas e não olha para trás. A Bíblia diz que quando estão caminhando, que chega mais ou menos perto do destino, o anjo estende a mão e cai do céu o quê? Saraiva com fogo, pedra com fogo, e o anjo vomita Sodoma e Gomorra, e não somente Sodoma e Gomorra, todas as cidades circunvizinhas. A Bíblia diz que o anjo matou, foi todo mundo, acabou com tudo. O anjo fez com que caísse fogo e destruísse aquilo. A pedra, que é onde estava Jesus, que 4 homens não conseguiam remover, um anjo só removeu sem botar a mão. Tem força? Tem. Um anjo só desafiou, brigou durante 21 dias com várias legiões e jogou para baixo. 21 dias, de dia e de noite brigando, e não se cansou. Anjo não se cansa. E briga, e briga, e briga, e joga a capeta para baixo, e toma a capeta para baixo, e cai para baixo. 21 dias depois ele voltou e disse, Gabriel, pode descer. Mas aí que está o problema. A Igreja Universal fez uma campanha chamada A Troca do Anjo. Olha que coisa boa. Ela disse o seguinte, você não está conseguindo resolver seus problemas? Troca o anjo, meu irmão, porque o anjo que você está é fraco. Olha. A troca do anjo. Irmão Sérgio, tem que trocar o anjo. Eu acho que a gente aqui vai ter que trocar o anjo. Olha que absurdo. Irmã, tu tá orando e a macumba não tá conseguindo desfazer da macumba? Irmã, troca o anjo. É fraco o anjo que está do teu lado, minha irmã. Faz como Daniel. Trocou o anjo. Daniel trocou o anjo? Foi, irmão? Trocou o anjo. Apocalipse 5. Tem anjo forte, tem anjo fraco. Gente, quer torcer a palavra? Torce teu nariz, irmão. Não torce a palavra, não, que isso é muito sério. E vi um anjo forte, não está dizendo que existe anjo fraco, não. Isso aqui é uma espécie de anjo. Assim como existe o serafim, querubim, Miguel, que ninguém sabe de qual classe ele pertence. Miguel, ninguém sabe, é um dos príncipes. Mas a classe dele em si, ninguém sabe. Mas 6 tipos de anjos aí que ninguém sabe. Os anciões, ninguém sabe de que classe esses anjos pertencem. Esse anjo forte é outro. Amém ou não? E a Bíblia diz para nós, e vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus? Versículo 3, vamos lá. E ninguém no céu, leia comigo, e ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar. E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler o livro, nem de olhar. Olha para mim, ninguém era digno de quê? De abrir, de ler e de olhar. Vamos repetir de novo? Ninguém era digno. Do que, irmão? Vamos lá.
Ninguém era digno de abrir, de ler e de... Você sabe qual é o maior milagre? O maior milagre que existe na Bíblia? Pastor, é a salvação de uma pessoa. É o paralítico. É o cego. Não. O maior milagre na Bíblia é esse. Hoje eu posso abrir